Quando comecei a pesquisar sobre o lendário Padre Cícero, comecei a folhear seus inúmeros biógrafos para saber mais sobre ele. Inúmeras descobertas levaram-me à conclusão de que o homem, por toda a sua longa vida, não foi nem mais nem menos que um padre sem altar, um rebelde sem causa e um místico empedernido. A partir de 1911, o Padre Cícero passou a se envolver diretamente com a política. Neste ano, com a emancipação de Juazeiro, foi nomeado primeiro prefeito do município. Mais tarde, foi eleito também para outros cargos políticos e participou da sedição de Juazeiro, em 1914, junto com grandes coronéis, contra a intervenção do governo federal no estado. Nesta época, por causa do chamado Milagre da Hóstia, muitas pessoas já peregrinavam a Juazeiro, com romarias cada vez maiores. O Santo dos Oligarcas. A história da hóstia ensanguentada e misticismo grosseiro que ainda hoje serve de chamamento aos fiéis incautos. Minha santa e beata mocinha, primeiro eu vim aqui ver meu padrinho. No entanto, o mais fascinante e surpreendente na personalidade do Padre Cícero é sua conturbada vida política. O Padre Cícero, como agente político, nunca foi defensor do povo sofrido do Nordeste. Misticismo. Cangaço e misticismo são temas genuinamente ligados às coisas nordestinas, ao sertão. O homem sertanejo que viveu no final do século XIX e início do século XX conviveu sobremaneira com místicos e cangaceiros. Produtos da mesma cultura, vítimas de igual opressão. A fome e a miséria, que aumentavam com as secas, faziam com que se manifestassem dois tipos de reação. A formação de grupos de cangaceiros com armas nas mãos, assaltando fazendas, saqueando comboios, cidades e vilas. E seitas de místicos, geralmente em torno de um beato ou conselheiro, para implorar dádivas aos céus e pedir perdão pelos pecados. O fanático, em geral, era um homem que aprendeu a respeitar os santos, temer a Deus, praticar a virtude, ser justo, portanto não era um alienado, como alguns possam vir a pensar. O sertanejo vê no cangaceiro anseio de justiça contra o poder político e as ordens dos coronéis. O cangaço acaba sendo uma forma de vingança. Lampião mata, depreda, incendeia, mas depois de alguns momentos reza, tira terço, ajoelha-se ao raiar do dia e ao final da tarde. A religiosidade arcaica do sertanejo é proporcional à sua valentia. O místico anda ao lado com o cangaço. Não podemos falar em misticismo sem citar Padre Ibiatina, Antônio Conselheiro, Beato José Lourenço e Padre Cícero, para citarmos os mais importantes, todos cearenses, exceto José Lourenço, nascido nas Alagoas. Porém o acontecimento místico que talvez esteja mais ligado a nós, principalmente pelo legado que nos deixou, seja o do venerável Padre Cícero Romão Batista, ao qual daremos destaque. Cearense nascido no Crato, ordenou-se no Seminário da Prainha, em Fortaleza no Ceará. Voltando a seu torrão natal, instalou-se em um povoado chamado Juazeiro, até então distrito do Crato. Naquela ocasião Juazeiro era um pequeno arruado com algumas poucas choupanas e uma pequenina capela. No ano de 1889, na primeira sexta-feira de março, a Beata Maria de Araújo caiu em transe ao receber a hóstia das mãos do Padre Cícero, fato repetido várias vezes. É dito também que as hóstias sangraram. A notícia se espalha, não só no Cariri, mas em todo o sertão nordestino. Multidões acorrem a Juazeiro para presenciar o milagre. A igreja interpreta a situação como uma ameaça a seu poder. Anos depois o padre é acusado de acoitar cangaceiros. Uma das maiores polêmicas envolvendo o famoso reverendo do Juazeiro se deu no ano de 1926. Em maio daquele ano, Lampião e seu bando adentraram ao Juazeiro. O convite havia partido do Dr. Flor Bartolomeu da Costa, médico baiano radicado em Juazeiro e uma espécie de braço político do Padre Cícero. O motivo seria que Lampião e seu grupo dessem combate à coluna Prestes. Para tal, Lampião receberia uma patente de capitão do batalhão patriótico. O Dr. Flor Bartolomeu é acometido de doença grave e é levado ao Rio de Janeiro, vindo a falecer.
O padre recebe o cangaceiro, e para outorgar as patentes prometidas, de forma até bizarra, convoca o senhor Pedro Albuquerque Uchoa, único funcionário público federal do lugar, e manda redigir e assinar as patentes de capitão para Virgulino e de tenentes para Sabino Gomes, seu braço direito, e Antônio Ferreira, seu irmão. Pedro Albuquerque, depois chamado para se justificar no comando militar do Recife, teria dito que naquela hora, com aquelas feras a seu lado assinaria até a deposição do presidente Arthur Bernardes, quanto mais uma patente de capitão para Lampião. Nenhum chefe procurará depor outro chefe, manterão todos incondicional solidariedade com o excelentíssimo doutor Antônio Pinto Nogueira Acioli. Esse documento foi assinado no dia 4 de outubro de 1911, em Juazeiro, por caciques políticos de 17 cidades do Vale do Cariri, no Ceará. A reunião que o lavrou foi presidida pelo padre Cícero, chefe político do Juazeiro. O documento ficou conhecido como Pacto dos Coronéis. O padre Cícero, ao liderar a alcateia de retrógrados chefes políticos e mancomunar-se com Jagunço Flor Bartolomeu, não poderia jamais eximir-se dos crimes e desmandos dos seus comandados. Muitos inocentes úteis morreram para que os chefes estabelecessem sua liderança satânica. Revolta de Juazeiro, também conhecida como Sedição de Juazeiro, foi uma revolta de caráter popular, embora liderada pelos coronéis da região, que ocorreu no sertão do Nordeste em 1914. A revolta foi liderada pelo padre Cícero Romão Batista e pelo médico e político Flor Bartolomeu da Costa. Teve como epicentro a cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sertão do Cariri, interior do estado do Ceará. Causas principais. Os coronéis do sertão do Ceará estavam descontentes com a interferência do governo federal na política do estado. Através da política salvacionista, o presidente Hermes da Fonseca interveio no governo cearense para diminuir o poder das oligarquias locais, coronéis. A intervenção tirou do poder a família Acioli, tradicional e poderosa família da época. O fanatismo religioso, o descontentamento e a situação de miséria da população pobre favoreceram a participação dos sertanejos no conflito. Sob a orientação e liderança do padre Cícero, acreditavam estar participando de uma espécie de guerra santa contra as forças do mal, representadas pelo governo federal. Objetivo da revolta. Os coronéis pretendiam derrubar o governador do estado do Ceará e assumir o controle do governo estadual, livrando-o do poder de interferência do governo central. O que aconteceu? Durante a revolta, os coronéis, aliados da família Acioli, foram buscar o apoio do padre Cícero, que era muito querido e venerado entre as camadas populares. Logo, o padre foi convencido a incentivar as pessoas a darem apoio e participarem da revolta. Liderados pelo padre Cícero, os sertanejos lutaram contra as forças do governo central. Reação do governo e consequências. A revolta foi violenta, resultando em muitas mortes. O governo federal resolveu ceder, anulou a intervenção no governo cearense e devolveu o poder à família Acioli.